Olá! Hoje eu queria comentar sobre algumas afirmações de alguns legalistas, que têm dito que eu estou equivocado em dizer que 1 Coríntios capítulo 8 é um texto que perfeitamente pode apoiar aquele cristão que decide celebrar de uma forma cristã e saudável uma festa junina. Sempre tem um legalista na história, não é? Ele gosta de basear a sua espiritualidade simplesmente por meio daquilo que ele faz e não por aquilo que ele é. Muitos legalistas não entendem que antes de fazermos alguma coisa, primeiramente precisamos ser alguém. Precisamos ser cristãos de verdade, precisamos de um relacionamento profundo com Cristo. Precisamos permitir que esse relacionamento transforme a nossa mente, porque aí, sendo cristãos amorosos e sábios, faremos coisas amorosas e sábias. Quando a pessoa coloca a carroça na frente dos bois, quer primeiro fazer para depois ser, ela está totalmente desviada do foco da nossa vida espiritual. E eu quero ajudar a você a não colocar a carroça na frente dos bois. Eu quero ajudar a você a primeiramente ser um cristão amoroso e sábio, para depois fazer coisas amorosas e sábias. Então é por isso que eu tenho este canal aqui no YouTube, tenho as minhas redes sociais, para ajudar a você neste processo. Agora vamos comentar sobre a alegação de alguns legalistas de que eu cometi um erro em dizer que uma pessoa pode celebrar de uma forma cristã uma festividade cultural, desde que não contradiga os princípios de Deus. Eu citei no meu vídeo sobre o assunto 1 Coríntios 8,4. Né? E 1 Coríntios 8,4, falando do comer ou não carnes sacrificadas a ídolos, Paulo disse assim: então o que dizer quanto ao alimento oferecido a ídolos? Bem, todos nós sabemos que, na verdade, o ídolo nada vale neste mundo e que há somente um Deus. Eu demonstrei com esse texto que Paulo não ligou para esse aspecto. Muitos cristãos, se comiam ou não carnes sacrificadas a ídolos, essa não era uma questão, diríamos assim, vital para Paulo, porque o ídolo não existe, só existe um Deus verdadeiro. Agora, óbvio, neste contexto, Paulo se preocupa sim com a consciência mais fraca, com a sensibilidade espiritual de certos irmãos. Mas o detalhe é que num contexto mais amplo, nós percebemos que ele se preocupa sim com a sensibilidade espiritual dos irmãos, mas ele também pede que os irmãos que têm uma consciência mais fraca se fortaleçam. O detalhe é que alguns, aqui no meu canal no YouTube, vieram alegar o seguinte, que eu estou desconsiderando 1 Coríntios 10, 19, por exemplo, e 20. Né? Aqui, Paulo diz que a comida oferecida a ídolos tem alguma importância ou que os ídolos são deuses de verdade? De maneira nenhuma. Estou dizendo que esses sacrifícios são oferecidos a demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês tenham parte com demônios. E aí eles alegam o seguinte, que se alguém participar de uma festividade cultural, mesmo que seja celebrada de uma forma cristã, como uma brincadeira, isso seria oferecer um sacrifício a um demônio. Então, eles acabam pegando este trechinho, o verso 21 também, não é? O verso 22, o verso 23, eles se apegam a esse trecho e desconsideram o contexto amplo do capítulo. Pois eu vou ler do verso 19, na verdade do verso 14 ao 30, para mostrar para você que nós não devemos pegar da Bíblia apenas aqueles trechos que nos interessam. Muitos legalistas acabam pegando trechos que lhes interessam, trechos que aparentemente defendem as suas ideias. Mas nós devemos ter humildade. Precisamos ir à Bíblia e permitir que, por meio do seu contexto mais amplo, ela fale ao nosso coração. Então vamos ver, neste contexto mais amplo, se Deus considera uma idolatria, por exemplo, alguém participar de uma festa junina, desde que participe de uma forma cristã, sem bebidas alcoólicas,
sem dedicar aqueles docinhos para algum santo, até porque eu desconheço, não é? Que alguém coloque aqueles docinhos da festa junina sobre um altar e dedique aquilo para um santo, assim como muitos dedicavam a carne sacrificada a ídolos. Então as pessoas acabam enxergando coisas além daquilo do que está escrito. E eu vou comprovar isso agora por meio de uma leitura mais ampla. Enquanto muitos legalistas acabam se apegando apenas aos versos 20 até o 23 ou 24, 1 Coríntios 10, nós que não somos legalistas e muito menos liberais, nós que somos cristãos conservadores, equilibrados, vamos ler do verso 14 ao 30 pelo menos, este contexto mais amplo, tá ok? Portanto, meus amados, estou lendo na Nova Versão Transformadora. Portanto, meus amados, fujam do culto aos ídolos. Vocês são pessoas sensatas. Julguem por si mesmos se o que digo é verdade. Quando abençoamos o cálice à mesa, não participamos do sangue de Cristo? E quando partimos o pão, não participamos do corpo de Cristo? E embora sejamos muitos, todos comemos do mesmo pão, mostrando que somos um só corpo. Pensem no povo de Israel. Acaso os que comiam dos sacrifícios não partilhavam do mesmo altar? Então o que estou tentando dizer? Que a comida oferecida a ídolos tem alguma importância? Ou que os ídolos são deuses de verdade? De maneira nenhuma. Estou dizendo que esses sacrifícios são oferecidos a demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham parte com demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e também do cálice de demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e também da mesa dos demônios. Acaso nos atrevemos a despertar o ciúme do Senhor? Somos mais fortes do que Ele? Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo traz benefícios. Não se preocupe com o seu próprio bem, mas com o bem dos outros. Até aqui nós aprendemos o quê? Paulo está dizendo, fuja da idolatria. Agora, será que ele está dizendo simplesmente fuja da idolatria, não comendo uma carne sacrificada a ídolo? É algo mais amplo do que isso. Vamos continuar lendo. Portanto, vocês podem comer qualquer carne que é vendida no mercado, sem questionar nada por motivo de consciência. Pois do Senhor é a terra e tudo o que nela há. Se um descrente os convidar para uma refeição, aceitem o convite se desejarem. Comam o que lhes oferecerem, sem questionar nada por motivo de consciência. Então olha o primeiro ponto. Ele está mandando fugir da idolatria. Fugir de toda prática que envolva a idolatria, porque tudo aquilo que envolve idolatria é como sacrificado a demônios. Porém, ele diz o seguinte, se um descrente convida você para uma refeição, você não vai ficar perguntando, isso foi oferecido a ídolo ou não? Da mesma forma, você foi em uma festinha de São João, no seu bairro, uma brincadeira, você não vai ficar perguntando, olha, esse docinho foi oferecido para um santo? Por favor, né? Aí continua, verso 28. Mas se alguém lhe disser, esta carne foi oferecida a um ídolo, não a comam, por respeito à consciência da pessoa que os avisou. Você percebeu? Se você tem um irmão que sabe que aquilo ali foi oferecido a um ídolo, e a consciência dele é fraca, é sensível, achando que você vai se contaminar, então você não come para não contaminar a consciência dele, porque se você comer, isso não vai fazer diferença alguma na sua vida. Esse é o argumento de Paulo, né? Verso 29. Talvez não seja uma questão de consciência para vocês, mas o é para outra pessoa. Você percebeu? Ele fala que é questão de consciência. Você percebeu? Aquele que participa de uma festa junina e sente que aquilo não contamina a sua vida espiritual, ele tem que ser respeitado. E você que acha que isso vai contaminar você, você também tem que ser respeitado. Agora, você não pode querer impor a sua opinião para o outro. Se um irmão acha que isso não vai afetar a sua espiritualidade, você não tem que ficar criticando, até porque você não tem nada a ver com a vida da outra pessoa. E a outra pessoa nada tem a ver com a sua vida. Cada um de nós tem que cuidar da nossa própria vida. Ok? Então, por uma questão de consciência, Paulo diz assim, bom, você que é mais forte na fé, se aquele irmão tem provas, realmente ele viu,
que aquele alimento foi dedicado a um ídolo, então não coma por causa dele. Você percebeu? Paulo coloca o foco na pessoa que tem a consciência sensível e não no alimento em si, porque o que Paulo diz no capítulo 8, como eu expliquei no vídeo anterior, é que o ídolo não existe. Então isso não vai trazer contaminação para você. E aí segue o versículo 29, verso 30. Não, verso 29 ainda. Talvez não seja uma questão de consciência para vocês, mas o é para outra pessoa. Afinal, por que minha liberdade deve ser limitada por aquilo que outros pensam? Por que seria eu condenado se comer algo pelo qual dei graças a Deus? Então você percebeu? E aí no contexto ele segue dizendo, para não ofendermos a consciência fraca dos irmãos, para respeitarmos, ou seja, aquele que usa de uma festa popular, de uma tradição popular, de uma forma saudável e que não contradiz os princípios bíblicos, ele tem que ser respeitado. E aquele que não quer participar de uma festa junina achando que isso vai contaminá-lo, também precisa ser respeitado. Então é este contexto amplo que os legalistas não avaliam. Eles pegam apenas o trecho que lhes interessam. Agora, existem também os liberais, né? Eles acham o seguinte, bom, já que o Leandro está dizendo para eu participar de uma festa junina, então eu posso até usar uma bebidazinha alcoólica e tudo mais. É o cristão 8 ou 80, nós entramos aqui no mesmo ponto. Para uns é 8 ou é 80. Nós não devemos ser cristãos 8 ou 80, nós precisamos ser cristãos equilibrados, e é o que Paulo nos recomenda aqui. Em resumo, o argumento dele é o seguinte, lendo do capítulo 8 ao 10, ídolos não existem. Se você tiver provas de que realmente aquela carne foi sacrificada ao ídolo, então por causa da consciência do irmão, não vá, não coma. Agora, se não, não pergunte nada por motivo de consciência, porque o ídolo até porque ele não existe. E o outro argumento de Paulo, não se misture à idolatria. Se você vai realmente num ambiente em que há um propósito de adorar um deus pagão, você tem que se afastar disso. Então são coisas diferentes que Paulo vai abordando aqui e que nós precisamos fazer uma análise ampla para não irmos para o extremo do 8 e do 80. Então, em resumo, é uma questão de consciência. Quem usa de forma sábia, cristã, certas celebrações culturais como a festinha junina, ele tem que ser respeitado. E aquele que acha que isso vai prejudicar a sua própria espiritualidade, também tem que ser respeitado. Este é o argumento de Paulo que nós podemos resumir desse estudo. Isso também se aplica a Daniel e seus amigos. Quando você percebe o estudo ali no capítulo 1 de Daniel, eles não se contaminaram com a comida do rei. E não era simplesmente por ter sido sacrificado a um deus pagão, porque havia ali muita coisa imprópria para a saúde, muita coisa imprópria para a alimentação. Então, meu amigo, minha amiga, leamos o contexto amplo das Escrituras e lembremos de uma coisa. Precisamos estudar a Bíblia de uma forma mais ampla e contextual, e não devemos nos metermos na vida dos outros. Precisamos respeitar a consciência de cada um. E eu queria aproveitar e recomendar para você que você lesse um artigo que eu escrevi sobre os fracos na fé. Os fracos da fé em Romanos 14 são pessoas de uma consciência espiritual mais sensível, sim, mas não são aquelas pessoas que têm cabeça dura e seguem a Cristo já há 10, 20, 30 anos e querem permanecer na teimosia dessas. Esses não são os fracos na fé, não, que Paulo trata em Romanos 14. Então, vá na descrição do vídeo e você vai ver o link para este artigo que eu creio que vai lhe trazer uma luz muito grande a respeito desse tipo de tema. Muito obrigado por você ter aqui me acompanhado. Eu espero que esses vídeos aqui no canal continuem lhe ajudando a crescer na fé e no conhecimento bíblico. Um grande abraço e até uma próxima.